Bom, então, prosseguindo no estudo de História da Igreja, paramos na página 46 do nosso livro, esse livro 5, que fala da fuga das igrejas anabatistas devido à perseguição do catolicismo. Bom, e essa perseguição, junto com essa perseguição, eu estou mostrando para vocês também como que o paganismo está crescendo dentro da Igreja Católica. E o ano 431, que é o ano que nós estamos estudando, ele vai ser dado um grande passo, porque eles vão transferir para Maria todo o culto da deusa da religião pagã, que era Diana dos Efésios, como era chamado nos dias do Novo Testamento. Aquela que o apóstolo Paulo, né, esteve lá em Éfeso e foi perseguido pelos sacerdotes dela, né? Pois bem, aquela divindade que era chamada de Mãe de Deus, ou Deusa Mãe, todos os títulos dela são colocados em Maria. E aonde? Exatamente nesse concílio de Éfeso que nós estamos estudando no ano 431, ok? Bom, então aí, ano 431, vamos então continuar a ascensão de Maria. Segundo o catolicismo, finalmente a Imaculada Virgem, preservada e imune de todas as manchas da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Bom, lembrando que nós estamos lendo um artigo do Instituto Cristão de Pesquisa, né? E ele prossegue: a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Ou seja, ele está dizendo aqui que a Igreja Católica também começou a ensinar que Maria, ela não morreu, mas ela ascendeu aos céus, o mesmo que teria acontecido com Jesus. Nós sabemos pelo livro de Atos que não existe essa doutrina, até mesmo a Igreja primitiva, ninguém nunca pregou isso, mas a Igreja Católica desenvolveu essa crença. Com que finalidade? De adotar o culto à Deusa Mãe, como era chamado no paganismo. Isso não é algo que vai acontecendo assim, sem querer, não. Isso é algo daqueles que organizaram ali a Igreja Católica com Constantino, e que eles foram planejando colocar na história. Bom, o artigo prossegue. Qualquer conhecedor das Escrituras fica aborrecido diante de tamanha distorção. A humilde camponesa de Belém, que singelamente aceitou sua missão de ser a mãe de Jesus, foi ao longo dos séculos transformada em uma divindade pagã. Bom, eu estou mostrando para vocês como essa é uma visão que eu não sou o único a ter essa visão, não. A Assembleia de Deus tinha essa visão, e um instituto até independente, como é o Instituto Cristão de Pesquisa, veja que eles também têm a mesma visão. Para vocês ficarem atentos, por que a igreja está mudando a visão dela sobre a Babilônia apocalíptica? É por conta de alguma coisa de união das religiões. Por isso é importante nós estarmos atentos sobre isso, né? Ele prossegue. Ainda agora na página 47, né? O artigo prossegue. Em toda a Bíblia, a figura de Maria não recebe qualquer posição especial com relação a Jesus ou ao plano de salvação, né? Ou seja, para deixar claro, isso vai ser um acréscimo da história. Jesus não a chamava de mãe, mas de mulher, disse o artigo, né? Destaca isso. Como Jesus falou que não é desrespeitoso, é claro. E também, aos que a definiram como sua mãe, ele fez questão de mostrar que seus familiares são os seus seguidores. Quando quiseram atribuir alguma honra a Maria pelo fato de ter dado à luz a Jesus, ele fez questão de mostrar que a honra maior em obedecer a Deus.
Nenhum dos apóstolos fez qualquer menção a ela, seja Paulo, Pedro, Tiago, João ou Judas. Bom, então o artigo está mostrando o seguinte: Maria era uma mulher de Deus, mas ela entrou no plano de Deus, claro, por ser uma mulher especial e ser a mãe do Salvador, do Jesus homem. Ela é a mãe do Jesus homem, tá ok? Bom, fora isso, ela não aparece no plano da salvação, a não ser agora com essa igreja católica, que já acreditava em purgatório, ou seja, já praticava paganismo, mas eles têm que se adequar ao paganismo de Roma, que era esse paganismo do culto a Deus a Mãe. Eu estava vendo ontem aqui, não sei se vocês procuraram, né, um pastor que era da Assembleia de Deus, lá do Nordeste, agora ele está com uma imagem de Maria no púlpito. E tudo isso por causa de não conhecer a verdadeira história da igreja. Porque os católicos e protestantes, eles estão se convertendo ao catolicismo. Tem diversos vídeos aí na internet, até o Augusto Nicodemo se pronunciou sobre isso, né? São protestantes e reformados que estão se convertendo ao catolicismo. Por quê? Porque, segundo a história deles, a história da igreja que eles contam, segundo essa história deles, eles saíram da igreja católica. Então, eles falam, olha, se a igreja católica existia, né, desde os anos 300, e foi ela que escreveu as doutrinas da igreja, e depois Lutero e Calvino reformaram a igreja, ela é a igreja mãe, então todos têm que voltar a ela. Esse é o raciocínio deles. Se você procurar no YouTube pastores que se convertem ao catolicismo, tem pastor da Assembleia de Deus, tem mais de um pastor da Assembleia de Deus. Por que disso? Porque as pessoas estão sendo confrontadas com o conhecimento e estão acreditando que saíram dela. Então, se você tiver o mesmo pensamento, o fim vai ser esse. O fim vai ser esse. Mas como explicar que nesse período elas já praticavam paganismo, no final vai todo mundo praticar paganismo, vai todo mundo reverenciar Maria como mãe de Deus. Até porque Lutero ele continuou reverenciando, por exemplo, Maria como mãe de Deus, e Calvino também. Calvino nunca criticou que Maria não era mãe de Deus, ele também nunca criticou isso. Eram católicos, na verdade. Por isso que os seguidores deles estão voltando para o catolicismo e querem nos levar junto nessa. Tá ok? Pois bem, o artigo prossegue. Mas quando olhamos para o marianismo, não vemos apenas uma ascensão física, mas uma ascensão de importância que vem através dos séculos, transformando a mãe de Jesus na figura central do catolicismo e, consequentemente, da fé popular. Bom, a figura central do catolicismo, vamos lembrar que um estudo rápido da religião antiga, nós conseguimos perceber que a religião antiga ela era concentrada no culto à deusa mãe, que era Diana dos Efésios. O culto a Diana dos Efésios era mais concorrido do que o culto a Zeus, a Júpiter, a Apolo. O culto a deusa mãe era o culto mais comum. Então, na verdade, o que a Igreja Católica está fazendo é mantendo aquele culto pagão, mantendo aquela prática, né? Então, ele coloca, se tornou o centro, né, do catolicismo. Bom, e realmente, se você observar, vai ver quantas igrejas católicas existem no mundo hoje dedicadas a Maria e quantas igrejas dedicadas a Jesus. Pode observar. Essa é outra característica da religião pagã de Roma. Haviam mais templos dedicados a deusa mãe, né? Havia um clamor popular maior para a deusa mãe, para Diana dos Efésios, do que para o próprio filho dela, que era chamado por uns de Baal, por outros de Zeus, por outros de Júpiter, mas era todos, vamos dizer, a mesma figura, tudo representando a mesma religião da Babilônia. Bom, o artigo prossegue.
como isso foi possível, ou seja, como fazer essa mudança em Maria, né? Ele diz, como a Igreja Católica pôde transformar uma figura que não recebeu nenhum destaque no Novo Testamento na peça mais importante de sua religião? Como essa igreja conseguiu, em nome do cristianismo, desobedecer ao mandamento tão claro, não terás outros deuses diante de mim? A tolerância, no entanto, é uma faca de dois gumes, que, se exagerada, pode permitir que uma virgem se torne uma meretriz. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, esse texto que fala das 7 cartas, em especial a carta à igreja de Tiatira. E exatamente, numa outra aula eu falei para vocês que esse texto do Apocalipse, no meu entender, ele realmente faz referência a esse período da história, né, dessa era que nós estamos vivendo, que vai ser dominado por qual tipo de religião? Uma religião em que Maria foi colocada no lugar de Diana dos Efésios. Até esse período da história, todo o engano católico de idolatria estava ligado, vamos dizer, a Jesus, colocando Jesus no lugar da divindade filha, né, que era chamado de Tamuz, de Mitra. O próprio dia 25 de dezembro, eu mostrei para vocês, esse dia era em homenagem a Mitra, ou Tamuz. E eles fizeram o quê? Colocaram em Jesus. Então a adoração estava concentrada em Jesus. Mas a partir desse momento agora, eles conseguem colocar dentro da Igreja Católica o culto à deusa mãe, que era o culto mais popular do paganismo. A partir desse momento, nós praticamente podemos dizer que a Igreja Católica ela é 100% pagã. Porque o que faltava adotar era o culto à deusa mãe. Então, era a única coisa que faltava adotar. A oração pelos mortos, que era a principal, eles já tinham adotado, Constantino fazia. Nós estamos no ano 431, nós vimos que 10 anos antes, no ano 421, Agostinho de Hipona escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, onde ele defende que os mortos influenciavam na vida dos cristãos e os cristãos influenciavam na vida dos mortos. E isso é um paganismo clássico, todos sabem disso. Bom, todos eles praticavam. E o que faltava? Faltava exatamente o culto à deusa mãe. Bom, o artigo prossegue. Quando os verdadeiros crentes precisaram tomar uma atitude mais severa, eles se calaram, e a consequência disso foi a forte idolatria que se camuflou com o título de cristianismo. Né? Ou seja, esse disfarce é importante vocês olharem também. Eles identificam claramente que essa é uma igreja falsa, mas muitos não conseguem ver que fora dela, claro, existiu uma igreja formada de cristãos que nunca se envolveram com isso. O artigo prossegue, agora no início da página 48. Assim, com o passar dos anos, Maria foi acumulando títulos, adquirindo mais prestígios do que a própria Trindade. E para vocês observarem como isso é sério, se você for na internet e procurar assim, bispo propõe que Maria seja elevada à 4ª pessoa da Trindade. Para você pensar que alguém pode pensar, isso é até irracional, professor, 4ª pessoa da Trindade, mas eles querem. Eles querem colocar Maria como 4ª pessoa da Trindade. E o Vaticano está avaliando isso, né? Colocar Maria como a 4ª pessoa da Trindade. Ou seja, é realmente a continuação desse paganismo, né? O artigo continua. Além da conhecida designação de Nossa Senhora, ela recebeu outras nomeações como medianeira, imaculada, né, que é sem pecado, mãe dos homens, mãe da igreja, rainha dos céus, corredentora e etc. A força de seu culto supera qualquer outro movimento dentro do catolicismo. Então,
E esses títulos, Nossa Senhora, Rainha dos Céus, esses títulos eram muito conhecidos do mundo antigo. Rainha dos Céus, se você procurar, quando Jeremias ele combateu o culto a Semíramis, está lá no livro de Jeremias, ele é chamado de Rainha dos Céus. As mulheres que estão defendendo o culto a essa divindade chamavam elas de quê? De Rainha dos Céus. Era o título de Semíramis, era o título de Diana dos Efésios, né? Jeremias 44, versículo 17, Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações. Aqui as mulheres estão defendendo como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito. Elas estão debatendo com Jeremias, capítulo 44, versículo 17, dizendo que vão manter o culto a Baal e a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus que era Semíramis, né? E esse mesmo título, a história comprova, era aplicado a Diana dos Efésios no Novo Testamento. E o que você tem agora? Você tem a Igreja Católica colocando esse mesmo título em Maria. Bom, eu comento, é importante lembrar o significado e origem do termo pagão no catolicismo. Para completar esse artigo, eu acrescento um comentário aí, né? Eu cito aí um texto, o Dicionário de História das Religiões da Antiguidade, para você poder entender o significado do termo pagão. Já que eu estou dizendo, né, que o paganismo entrou no catolicismo, vamos definir o que é paganismo. Tá bom? A Igreja Católica ela vai chamar, né, os bárbaros, por exemplo, de pagão. Mas pagão, o significado que vai assumir na história é toda aquela religião estranha, antiga. Inclusive a religião de Diana dos Efésios, de Semíramis, né, que é a religião de Baal. Mas esse dicionário ele dá uma explicação interessante sobre o termo pagão. Ele diz, primeiramente, o termo remete a religiões não abraâmicas, e assim é compreendido como um derivado da palavra latina paganos. Foi originalmente apropriado em referência a qualquer pessoa à margem da sociedade ou aquela que vivia em áreas rurais. Então presta atenção nesse significado que ele fala. À margem da sociedade, né? Ou em áreas rurais, ou seja, fora das cidades romanizadas. E mais tarde passou a se referir àqueles que não eram batizados. Então, fora das cidades, ou seja, paganismo, principalmente na visão católica, que é o que ele vai falar aqui agora, representa aqueles que fazem parte desse reino. Os que estavam fora do reino, tá bom? Eles eram pagãos. Ele prossegue. Sendo assim, o sentido da palavra pagão deriva de uma interpretação que se referia à pessoa que estava fora de uma comunidade em particular, ou seja, remete ao sentido de rural, estava fora, né, do centro. E a Igreja Católica pegou isso para dizer que quem estava no reino de Deus era cristão, senão era pagão. Mas o que nós vemos aí em toda essa história é que, na verdade, a Igreja Católica estava adotando todo o paganismo do mundo antigo. E ele se conclui aqui nesse concílio de Éfeso, em 431.